Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere conosco, a partir de agora, as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Ministro Raul Jungmann afirma que a Polícia Federal vai agir para impedir formação de uma bancada do crime no Legislativo. Presidente do TSE, ministra Rosa Weber, diz que suspeitas sobre as urnas eletrônicas são descoladas da realidade. Os detalhes você confere a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou hoje que a Polícia Federal vai agir para tentar impedir a formação de uma bancada do crime no Legislativo. E disse que a PF prepara um relatório, um dossiê de inteligência para apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o ministro, a PF está fazendo um pente fino na vida pregressa dos candidatos a todos os cargos. O objetivo é identificar candidaturas que tenham sido financiadas pelo crime organizado e verificar também se a eleição de determinado político está sendo garantida ali mediante coação de eleitores. Confira. Nós não podemos permitir a formação de uma bancada do crime. E se por acaso eles vierem a se eleger, nós temos que caçá-los e puni-los, porque não há lugar para criminoso nem facção criminosa na representação, na soberania popular. Raul Jungmann deu a declaração após reunião realizada hoje com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, da qual participou também o diretor-geral da PF. O encontro foi para discutir a segurança nas eleições gerais deste ano. Eles confirmaram a criação de um centro de inteligência para acompanhar todos os presidenciáveis em tempo real. O centro vai ser inaugurado em alguns dias aqui em Brasília e vai funcionar 24 horas durante 7 dias antes do primeiro turno das eleições, que ocorre aí na primeira semana de outubro. A preocupação com a segurança dos presidenciáveis aumentou depois que o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado. A respeito desse crime, Raul Jungmann informou que a Polícia Federal não descarta nenhuma hipótese sobre eventual coautoria no atentado e disse que ainda nesta semana a PF deve concluir um primeiro inquérito sobre o ataque ao candidato. Segundo ele, se for necessário, a PF vai abrir outro inquérito. Nós, se necessário, abriremos uma segunda investigação, um segundo inquérito, para apurar todo e qualquer indício e, se qualquer possibilidade de autoria, ou melhor, de coautoria existir, evidentemente que nós vamos trazer a conhecimento de vocês e de toda a sociedade. Bolsonaro foi esfaqueado no dia 6 de setembro, quando participava de ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. O agressor, Adélio Bispo de Oliveira, que foi preso e confessou o crime, disse ter agido sozinho. O candidato Jair Bolsonaro permanece internado na unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele está com função intestinal em recuperação. De acordo com o boletim médico divulgado hoje, ele tem evolução clínica satisfatória e boa resposta ao tratamento até o momento. Bolsonaro continua em jejum oral, recebendo por via endovenosa os nutrientes e não tem febre. Ainda falando de eleições, a presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, também defendeu enfaticamente hoje a segurança das urnas eletrônicas e disse que eventual crítica sobre a confiabilidade dos equipamentos pode ser desconectada da realidade. Jéssica Gonçalves tem outros detalhes, ela que está nos estúdios da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, muito boa noite a você e a todos. A presidente do TSE lembrou que o equipamento vem sendo utilizado há 22 anos, sem que houvesse em todo esse período nenhum caso de fraude comprovado. Rosa Weber disse que as pessoas são livres para expressar a própria opinião, mas, abre aspas, quando essa opinião é desconectada da realidade, nós temos que buscar os dados da realidade. Para mim, as urnas são absolutamente confiáveis, fecha aspas. Rosa Weber ressaltou que o sistema eletrônico de votação usado pela Justiça Eleitoral é passível de checagem e monitoramento contínuos pela sociedade, ou seja, as urnas são auditáveis. A lei permite que os partidos políticos e diversas instituições fiscalizem o sistema eletrônico de votação.
A ministra observou, porém, que os que têm essa prerrogativa não costumam comparecer aos eventos de auditagem promovidos pela Justiça Eleitoral. Rosa Weber lembrou ainda que em 2014 o PSDB solicitou auditoria nas urnas nas eleições presidenciais e ficou comprovado que não ocorreu nada errado. E ainda falando de eleições, agora Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil, tem outras notícias para a gente. Boa noite, Carol. Boa noite, Jéssica. Bem, eu vou começar falando sobre urnas. O Tribunal Superior Eleitoral, ele fechou o sistema de registro de candidaturas à presidência da República, que vai ser inserido nas urnas eletrônicas para votação no primeiro turno das eleições. Com essa medida, ficam confirmados os nomes de 13 candidatos à presidência da República e seus respectivos vices que tiveram os registros aceitos pelo tribunal. Os nomes do candidato Fernando Haddad, do PT, e a vice, Manuela Dávila, do PCdoB, foram considerados aptos para inserção nas urnas, apesar do registro de candidatura ainda não ter sido julgado pela Corte. O PT trocou a chapa presidencial na semana passada porque a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi barrada pelo TSE com base na lei da ficha limpa. Lula foi condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro e está preso em Curitiba. Ainda falando sobre questões envolvendo o PT, o ministro do TSE, Sérgio Banhos, determinou a suspensão da propaganda eleitoral do candidato do PT, em que são lidos trechos de uma carta de Lula declarando apoio a Haddad. Segundo o ministro, a campanha de Fernando Haddad desrespeitou a legislação eleitoral porque excedeu o limite de até 25% do tempo de cada programa reservado para os apoiadores. Essa decisão é liminar e atende a um pedido da coligação do candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Com essa decisão, a coligação O Povo Feliz de Novo, formada pelo PT, PCdoB e PROS, fica impedida de veicular o mesmo teor da campanha eleitoral que foi ao ar na propaganda em bloco na quinta-feira passada. O ministro deu um prazo de 2 dias para que a defesa do PT se manifeste sobre o assunto. E não é a primeira vez nessa eleição que o PT é acusado de cometer irregularidades na propaganda eleitoral. No dia 9 deste mês, o ministro Luiz Roberto Barroso chegou a ameaçar tirar o programa do partido do ar se a legenda insistisse em apresentar Lula como candidato, mesmo depois da candidatura dele ter sido barrada, o que confundiu os eleitores. E aí a gente volta de novo a falar com a Jéssica Gonçalves, lá no estúdio da Rádio Nacional, porque agora, Jéssica, você vai falar para a gente sobre candidaturas, né, que foram impugnadas pelo Ministério Público com base na lei da ficha limpa. Exatamente, Carol. O Ministério Público Eleitoral contestou na Justiça 749 candidaturas com base na lei da ficha limpa. Esse número corresponde a quase 1/3 dos questionamentos feitos pelo MPE só neste ano. Ao todo, cerca de 2.600 registros de candidatura foram impugnados pelo Ministério Público. O número equivale a 9% dos 28 mil pedidos registrados para os cargos majoritários e proporcionais. Entre outros motivos para a contestação das candidaturas está o descumprimento da cota de gênero definida pela lei eleitoral. A norma determina que cada partido ou coligação deverá reservar um mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Eu volto agora com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica. E vamos agora à nossa redação no Rio de Janeiro, porque Maurício de Almeida tem informações sobre a situação política do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e também do candidato a governador, Antony Garotinho. Boa noite, Maurício. No caso de Crivella, a oposição protocolou novo pedido de impeachment contra ele? Boa noite, Rosiane. Foi isso mesmo, mais um pedido de impeachment que foi protocolado pela oposição. Hoje, os representantes de partidos ligados à oposição entregaram na Câmara dos Vereadores do Rio um novo pedido de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. Segundo a oposição, o motivo é que o prefeito virou réu no processo que apura uma reunião realizada no Palácio da Cidade, sede da Prefeitura do Rio, onde Crivella teria oferecido facilidades para líderes religiosos, como cirurgias de cataratas, por exemplo. No início de julho, 2 pedidos de impeachment contra Crivella pelo mesmo motivo, mas quando ele ainda não era réu, foram rejeitados pelos vereadores do Rio por 29 votos a 16. Agora, o novo pedido vai ser analisado primeiro pela Procuradoria da Câmara e só depois encaminhado para o plenário.
A oposição também pediu a abertura de uma CPI para investigar uma reunião de Crivella com funcionários da Conlurb, a empresa de limpeza urbana do Rio. A acusação é de que ele teria aproveitado o encontro para pedir votos para aliados. E agora vamos falar sobre o ex-governador Antony Garotinho, que disputa mais uma vez o governo do estado. Depois da liminar do Tribunal Superior Eleitoral, que autorizou a candidatura dele, a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro encaminhou ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado um novo pedido para tornar Garotinho inelegível. Desta vez, a alegação é de que ele foi condenado em segunda instância em outro processo. Segundo os procuradores eleitorais, o ex-governador foi considerado culpado por caluniar um juiz federal e nessa ação não existiria mais a possibilidade de recurso. A defesa do ex-governador ainda não se pronunciou. Por enquanto, está valendo a decisão do TSE e Garotinho é candidato. Rosiane. Obrigada, Maurício. Mas antes de encerrar este bloco, eu falo contigo de outro assunto, só que desta vez sobre a recuperação do Museu Nacional. A missão de emergência da Unesco estima que vão ser necessários 10 anos para restaurar os danos causados pelo incêndio, né, Maurício? É isso mesmo, Rosiane. O que já era esperado foi confirmado pela diretora da Unesco no Brasil, Marlô Vanoletto. Ela informou que o trabalho completo de restauração do Museu Nacional no Rio de Janeiro vai durar aí em torno de 10 anos. Vai ser um trabalho bem longo. De acordo com a diretora da Unesco, que coordena uma equipe internacional que está no Rio de Janeiro. Apesar dessas dificuldades, o museu poderá voltar a funcionar parcialmente em menos tempo, já que a ideia é reinaugurar as salas aos poucos. Ou seja, quando uma ala ficar pronta, ela volta a receber visitantes, enquanto o trabalho de restauração continua em outras partes do palácio. Marlô Vanoletto lembrou que é preciso ter paciência, porque não existe uma solução mágica. Numa primeira fase, os pesquisadores precisam realizar uma busca cuidadosa nos escombros para tentar localizar alguma peça do acervo que pode ter ficado ali preservada no meio dos escombros. Depois dessa fase, aí sim, começa toda a parte de restauração do museu. Lembrando que o Ministério da Educação já liberou uma verba de 10 milhões de reais para o início da reconstrução e o governo da Alemanha sinalizou que pretende doar 10 milhões de euros para o Museu Nacional. Outros países também devem participar desse grande mutirão de solidariedade internacional que uniu cientistas e governos de praticamente todo o mundo. Rosiane. Obrigada, Maurício. Mutirão necessário mesmo. No próximo bloco, em balanço de um ano no comando da Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge destaca combate à corrupção. Você vai conferir aí qual foi a média semanal de denúncias apresentadas pelo Ministério Público. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Eu abro esse bloco com a informação de que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fez hoje um balanço de um ano de sua gestão. Dodge detalhou os números. Em 12 meses foram apresentadas 46 denúncias contra 144 pessoas. Ficou constatada aí a média de denúncias por semana por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4 dessas denúncias são ligadas à Lava Jato. O Ministério Público Federal apontou nesse balanço que pediu ao relator da operação no STF, ministro Edson Fachin, para garantir o cumprimento de acordos de delação, a recuperação de valores aos cofres públicos e cumprimento de penas. Raquel Dodge também pediu ao Supremo e ao Superior Tribunal de Justiça prioridade na tramitação de 20 ações com risco de prescrição, além da execução imediata de penas a condenados como o deputado cassado Paulo Maluf e o senador Ivo Cassol. A celeridade da entrega da prestação criminal é muito importante para que a resposta chegue a tempo, muito próxima da data do fato criminoso, a tempo ainda de executar a punição para evitar prescrição, mas também para que o direito penal cumpra um importante efeito, que é o efeito inibitório. A justiça que tarda falha, porque a pessoa não sente o efeito da repressão e outros se sentem encorajados a continuar praticando atos criminosos no pressuposto de que a justiça falhará.
Então, portanto, além deste número aí de uma média de uma denúncia por semana, outro número que merece ter destaque é a abertura de 85 inquéritos para apurar crimes envolvendo autoridades com foro privilegiado. Por outro lado, a PGR também pediu o arquivamento de 164 investigações, tanto no STF quanto no STJ. Dodge ressaltou que recorre de outros 9 arquivamentos decididos monocraticamente por ministros do STF, sem manifestação do Ministério Público, medida que, de acordo com a Procuradora-Geral, fere a Constituição. Olha aí, agora a gente segue para o Supremo Tribunal Federal, onde está Mariana Jungmann, que tem informações sobre o julgamento do senador Renan Calheiros, no caso em que ele foi acusado de peculato. Mariana, já tem decisão, maioria formada pelo menos? Boa noite. Oi, boa noite, Rosiane. Temos sim, olha, os 4 ministros que participaram desse julgamento aqui na segunda turma do Supremo Tribunal Federal concluíram que o Ministério Público não conseguiu provar que Renan Calheiros desviou recursos da verba indenizatória do Senado para custear despesas pessoais com o pagamento da pensão de uma filha. O ministro Edson Fachin era o relator dessa ação. Ele disse que havia indícios do cometimento desse crime, mas que o Ministério Público não conseguiu, na ação penal, então, trazer essas provas e que só apresentou ali provas testemunhais que não eram suficientes para a condenação, então concluiu pela ausência de provas. Ele foi acompanhado pelos ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski e também pelo ministro Gilmar Mendes, porém Gilmar Mendes teve uma pequena divergência. Para ele, na ação penal, não apenas não se provou o crime, mas se provou que Renan Calheiros era inocente. E aí, Gilmar Mendes voltou a fazer duras críticas à atuação do Ministério Público, que chamou de vexatória, disse que o caso requeria mais cautela e aí ele lembrou, inclusive, que em 2016, quando essa denúncia foi apresentada e aceita pelo Supremo Tribunal Federal, Renan Calheiros era presidente do Senado, chegou a ser afastado da presidência do Senado por uma liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que entendia na época que ele não podia ocupar a presidência do Senado sendo réu, porque estaria ali na linha sucessória da presidência da República. Posteriormente, então, o Supremo devolveu a presidência do Senado a Renan Calheiros, mas manteve a proibição de que ele assumisse a presidência da República se fosse esse o caso. E aí o ministro Gilmar Mendes, então, lembrou esse prejuízo que Renan Calheiros teve, que, segundo ele, é agora irreparável. E a gente lembra também que o caso lá em 2007, quando ficou conhecida essa história da pensão da filha de Renan Calheiros, ele também era presidente do Senado e acabou renunciando ao cargo naquela época. Bom, a gente segue com notícias aqui do Supremo Tribunal Federal, mas com Jéssica Gonçalves lá nos estúdios da Rádio Nacional. Jéssica, boa noite. Boa noite, Mari. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje nova prorrogação do inquérito que investiga suposto favorecimento da empresa Rodrimar na edição do chamado Decreto dos Portos, assinado em maio do ano passado pelo presidente Michel Temer. Com essa decisão, a Polícia Federal agora terá um prazo de 15 dias para encerrar as investigações e apresentar um relatório conclusivo. Além do presidente Michel Temer, são investigados no mesmo inquérito o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures e os donos da Rodrimar, empresários Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita. A prorrogação foi pedida pela PF, que alegou haver diligências ainda a serem concluídas pela investigação. Temer nega todas as suspeitas no início do ano ao responder por escrito a questionamentos dos delegados responsáveis pelo caso. A defesa do presidente declarou que ele nunca foi procurado por empresários do setor portuário para tratar da edição do decreto. Segue com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica. E a Justiça Federal do Paraná negou o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula e manteve a determinação para que o petista pague multa de 31 milhões de reais no caso daquela condenação do caso do triplex do Guarujá. Quem tem os detalhes é Carolina Pimentel, que está aqui ao meu lado e, portanto, volta a conversar com a gente, Carol. Bem, Rosiane, essa multa, a defesa do ex-presidente, inclusive nessa multa, tentava barrar a execução dessa multa de 31 milhões de reais, que inclui aí custas processuais e reparação de danos, com o argumento de que ainda cabe recurso contra a condenação de Lula em instâncias superiores. Numa decisão do dia 12 de setembro, o juiz Alessandro Rafael Bertolo, da 12ª Vara Federal de Curitiba, negou esse recurso. De acordo com o magistrado, se a execução
execução provisória da pena é permitida pela lei, o mesmo valeria para as demais sanções impostas. O juiz se refere ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que permitiu o cumprimento de pena após a condenação em segunda instância, fato que justamente serviu para o início da execução da pena de 12 anos de prisão do ex-presidente Lula, nesse caso do triplex do Guarujá, Rosiana. Obrigada, Carol. E a gente lembra que outros detalhes vocês podem conferir aí no site agenciabrasil.abc.com.br. E por falar em pagamento de multa, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, levou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para que o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, pague integralmente o valor que lhe foi imposto na condenação no caso do mensalão do PT. E aí, Jéssica Gonçalves volta a falar com a gente porque ela tem os detalhes. Bom, Rosiana, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, quer que Henrique Pizzolatto pague integralmente a multa de R$2 milhões que foi determinada em condenação no caso conhecido como mensalão do PT. Para que o total do valor seja pago, a PGR sugere que o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil indique bens dele para serem penhorados. Em maio do ano passado, o Pizzolatto recebeu autorização para parcelar o valor da multa, mas para isso ele teria que comprovar todo mês esse pagamento. Ele paga pouco mais de R$ 2.100 por mês, valor que a PGR pede agora a revisão. A defesa de Pizzolatto alega que não há justificativa para o pedido. Pizzolatto foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão por peculato, lavagem de dinheiro e corrupção no caso do mensalão. Em dezembro do ano passado, ele, que estava preso, passou a ter direito à liberdade condicional. Rosiane. Obrigada. E a Polícia Federal prendeu 9 pessoas e cumpriu 16 mandados de busca e apreensão na 4ª fase da Operação Registro Espúrio, que investiga supostos desvios de valores da conta especial Emprego e Salário, na qual é depositado um percentual do imposto sindical. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal e cumpridas em Brasília, Goiânia, Anápolis, São Paulo e Londrina. Um dos alvos da operação é o advogado Tiago Cedras, filho do ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras. Ele prestou depoimento à Polícia Federal e foi liberado. Tiago Cedras já foi alvo da Operação Lava Jato em agosto. Ele foi citado em depoimento que investigava favorecimento no esquema de corrupção da Petrobras para o MDB. Na ocasião, a defesa de Cedras afirmou que ele apenas intermediou contatos. Tentamos falar hoje com o escritório de advocacia de Tiago, mas as ligações não foram atendidas. E olha, agora vamos falar com a nossa redação no Maranhão. Roberto Fernandes traz informações sobre 2 operações da polícia, uma que apura fraudes em licitações no Rio Grande do Norte e outra que investiga um esquema de negociação de imóveis por estrangeiros na Paraíba e em Alagoas. Boa noite, Roberto. Boa noite, Rosiane. 120 policiais federais deram cumprimento na manhã de hoje a 33 mandados de busca e apreensão em várias cidades do Rio Grande do Norte, para apurar fraudes em licitações. As investigações se iniciaram há 2 anos, diante de notícias de que um engenheiro civil, já processado e condenado pela Justiça Federal por fraudes em licitações e desvio de recursos públicos, continuava praticando o mesmo crime, o que foi comprovado. Foram identificados 2 grupos distintos no Rio Grande do Norte. Um que fraudava licitações para obras em engenharia e outro que fraudava a obra de prestação de serviço do transporte escolar. Já em Maceió e João Pessoa, a Delegacia de Defraudações deflagrou a Operação Fratelli contra uma organização criminosa internacional especializada em empresa de imóveis. A maioria dos envolvidos é da Itália. Um brasileiro, o técnico em contabilidade Alexandre José Brito, foi utilizado como laranja. Ele possuía 60 empresas em seu nome, no entanto, detinha somente 1% do capital. As investigações começaram há 6 meses, quando uma das vítimas descobriu o desvio de R$600 mil. Rosiane? Obrigada, Roberto. E com essas informações a gente vai encerrando o noticiário nos Corredores do Poder. Hoje, a gente lembra aqui no site agenciabrasil.abc.com.br. Você pode conferir todas essas informações dadas aqui durante o programa e também muitas outras notícias. Uma boa noite a todos. A gente te espera amanhã aqui no mesmo horário, 6h30 da noite. Até lá.